amados, está começando agora mais um programa de testemunhos da graça de Deus. Esse programa que vai edificar a sua fé no dia de hoje. Você que se pergunta onde é que está Deus? Deus, ele continua aqui fazendo milagres, fazendo maravilhas. E Deus, ele quer fazer o extraordinário na sua vida também. O testemunho que nós vamos contar hoje é um testemunho muito especial de uma pessoa que vocês já conhecem. É a apresentadora do programa O que Acontece na Graça de Deus. Isso mesmo, é a pastora Carolina. Tudo bem, pastora Carolina? Tudo bem, Ana Deise. Conta um pouquinho para nós como é que a senhora conheceu a Jesus. Olha, os meus pais, eles se converteram, né? Por um longo tempo, eles assistiam missionário, mas eu nunca fui chegada a assistir, nunca fui chegada a dar atenção. Às vezes a gente sentava na mesa para falar, eles começavam a falar da palavra e logo eu saía. E foi passando o tempo, eu fui vendo a mudança na vida dos meus pais. E um dia meus pais estavam saindo para a igreja e eu perguntei, onde vocês vão? Eles falaram, nós vamos para a igreja, né? Aí eu peguei e falei assim, espera só um pouquinho que eu vou junto. E fui, eu gostava muito de banda de rock, né? Então eu fui com a camiseta da banda que eu gostava. Fui assim, né? Totalmente diferente. Cheguei lá, gostei muito dos louvores, mas era muito tímida, não me envolvia, né? E fui indo, fui gostando, o louvor chamou muito a minha atenção, gostava muito de louvar a Deus, apesar de não cantar, né? Cantava dentro de mim as músicas que eu conhecia. E fui conhecendo o Senhor Jesus, me batizei e hoje estou aqui firme para a glória de Deus. A senhora lembra a primeira vez que Deus ele falou ao teu coração, que a senhora teve um encontro real com Deus, daquele que você sente, você sabe realmente Deus ele existe, ele se importa comigo, ele quer me ver ao lado dele? Olha, foi um processo porque quando eu entrei na igreja, eu gostava assim, gostei da igreja, gostei do pastor, gostei da palavra, gostei do louvor. E aquilo que eu te falei, o que Deus mais tocava a respeito do louvor, me chamava muito a atenção. Gostava muito da parte da palavra, a palavra falava muito comigo, mas Deus falava muito comigo através do louvor. Tem um louvor especial no qual a senhora ouviu a voz de Deus? Tem aquele louvor que fala, chora Israel, que fala assim, quando em cativeiro te levaram de Sião, e o refrão diz assim, chora Israel, Babilônia não é o seu lugar. Né? E aquela palavra, toda vez aquele louvor, praticamente todos os dias que eu ia, né, a levita cantava e aquilo falava dentro de mim, eu dentro de mim cantava dentro de mim e aquilo falava muito assim, a ponto de, eu chorava na presença de Deus. E foi que realmente, porque nós vivíamos, antes de Jesus, vivíamos nessa vida de pecado, uma vida idólatra, né? E quando a gente veio para Jesus, que essa palavra fala que o sofrimento não era o nosso lugar. Não era isso que Deus ele tinha para nós, mas ele tinha o que é Jerusalém, que é a casa de paz, a casa de bênçãos, né? E falava muito ao meu coração esse louvor. É difícil para um jovem começar a ir à casa de Deus, começar a buscar Deus, porque hoje em dia a sociedade ainda tem um certo preconceito com relação a evangélicos, né? Não tanto quanto antigamente, mas ainda existe. Foi difícil para você? Olha, não foi tão difícil. Foi difícil um pouco de eu aceitar os meus pais. Né? Eu não gostava, sentia o meu irmão, quando eles começavam a assistir o missionário, a gente já levantava da sala, já ia pro quarto, ia escutar música, outro saía pra rua com os amigos. Então a gente não gostava muito desse negócio de assistir pregação, cristão, evangélico, né? Mas um dia, sem ninguém me convidar, até teve um dia que foi um senhor obreiro na minha casa, fazer uma visita pros meus pais. E um dia minha avó falou assim, olha, senta aqui para ouvir a palavra. Ele falou, não, deixa ela fazer aquilo que ela quer. E aquilo me chamou a atenção, não estava me forçando, né? Ele falou, deixa ela à vontade, no tempo certo, na hora certa, ela vai sentar e vai ouvir a palavra. E nisso que eu ouvi, fui sair com os amigos, tudo, e aquilo ficou no meu coração, que não foi pela força, como é a imagem que nós temos do evangelho, né? Que tudo pela força, aquele negócio, você tem que ser, se você não for, você vai pro inferno. Não, foi uma coisa diferente que me chamou muito a atenção. E logo depois de umas semanas e pouco, aí foi onde eu tomei a decisão de ir para a igreja. Mas mesmo depois de você ter entregado a sua vida a Jesus, ter se batizado, a sua vida foi um mar de rosas? Não, não foi um mar de rosas, até porque quando eu me converti, eu tomei a decisão de me batizar, logo em seguida do meu batismo surgiu uma enfermidade no meu corpo, que era uma alergia que dava na minha pele, e desde o alto da cabeça à planta dos pés, não tinha uma parte do meu corpo que não era tomada dessa alergia.
E eu estava começando a fé, eu estava começando a entender a palavra, estava começando a entrar a revelação. E eu fui em vários tipos de médico, tentei nos médicos homeopáticos, né? E depois fui em vários médicos e ninguém descobriu o porquê que estava acontecendo, o que estava ocasionando aquela alergia. E era algo que eu fiquei praticamente uns 2 anos presa nessa enfermidade. Nesses 2 anos com essa alergia você enfrentou uma luta muito grande, não foi? Como é que era? Foi muito grande, porque ela se manifestava assim em placas, né? Era uma bolinha que acabava ficando placas enormes na minha pele, que tomava conta de tudo. Eu me inchava a ponto de você não me reconhecer. Os olhos inchavam, não conseguia nem abrir. A minha boca, ela inchava de uma tal maneira que chegava a cair a parte de baixo. E as minhas mãos, os meus pés, então eu não podia andar, eu não podia sentar. E se eu deitava era pior, que aí começavam os caroços no meu rosto, na minha cabeça. Então foi um período muito difícil. Isso acabava trazendo dificuldade também para você frequentar as aulas e a escola? Muito, assim, eu estava terminando o 3º grau e eu praticamente mais faltava do que eu ia, porque eu tinha muita vergonha. E algo que proporcionava esses caroços era algo que apertava. Se você encostava um pouquinho mais forte na minha pele, naquela parte já formava um inchaço. Então eu não podia usar calça com elástico, eu não podia usar roupas íntimas. Então era uma coisa assim que eu tinha que viver o que de camisetão, calça larga, 3 números maiores do que o meu. Então eu não saía de casa, aquilo me prendeu até para ir para a igreja. Eu sentava na última cadeira e para mim era muito assim difícil, porque várias das vezes eu ia para a igreja inchada. Totalmente, eu ficava vermelha, né? E eu também eu tive uma bolsa, ganhei uma meia bolsa, né, na faculdade, e eu precisava fazer o vestibular, não pude ir, porque no dia que eu tinha que me levantar pela manhã, eu estava completamente inchada. Então eu não tinha nem como me trocar, me vestir para ir fazer esse vestibular, e eu perdi também, né? Tive muitas dificuldades. Era difícil para você dormir? Muito difícil, eu passei 1 ano e meio dormindo no quarto dos meus pais, porque toda vez que eu ia deitar começava a formar caroços na minha cabeça. E a parte mais difícil era a noite. A noite é onde atacava mais a alergia, até de inchar as glândulas na garganta, e a médica disse que tinha que tomar muito cuidado, porque se inchasse muito podia fechar, né? Então tinha que estar sempre vigiando, sempre, né? E os meus pais, eles são patrocinadores. E eu até me lembro numa madrugada que eu inchei assim, minha garganta inchou e eu comecei a sentir dificuldade para respirar. E a minha mãe naquele momento, ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos descer e vamos assistir a fita O Nome de Jesus, que o missionário mandava esses presentes para casa, né? E naquela madrugada a gente ficou assistindo, eu desci assim totalmente transfigurada, né? E eu sentada ali com dificuldade de respirar, fui ouvindo a palavra. Quando terminou a fita, eu estava completamente assim, desinchada, minha garganta desinchou. A minha mãe olhava para mim e falou, olha o poder de Deus, de assistir, ouvir a palavra, aquilo sumiu totalmente. Consegui dormir naquela noite e a nossa vida era essa. Muitas das vezes tinha campanha, até me lembro que tinha as campanhas do sabonete na igreja. E então as irmãs, elas pegavam um punhado de sabonete que restava e dava para minha mãe. E você vê que era uma batalha espiritual, porque toda vez que surgia aquela enfermidade, minha mãe me colocava no banho, eu não podia tomar banho sozinha, porque as minhas mãos não fechavam. Minha mãe sempre tinha que dar banho, né? E ali minha mãe gritando com o demônio, orando forte. Eu lembro, nossa, minha mãe falando sério, era meia hora dentro do banho ali, eu entrava totalmente inchada, quando eu saía do banho eu saía perfeita. A gente via que era realmente algo espiritual. Como é que era para você? Você chegou a questionar a Deus? Porque de repente você entrega a sua vida a Deus, você recebe aquele amor de Deus na sua vida e começa a passar por essa luta, por essa batalha. Como é que foi para você? Você chegou a questionar a Deus? Deus, por que eu estou passando por isso, sendo que hoje eu conheço o Senhor, hoje eu me entreguei ao Senhor? Olha, eu não vou dizer que eu questionei a Deus, até porque eu me lembro que, como eu não dormia praticamente à noite era o momento que eu meditava na palavra, né? E Deus, ele sempre falava comigo no livro de Isaías. Sempre, todas as madrugadas, ele me dava uma promessa de cura. Tinha momentos que eu orava a Deus, eu falava, poxa, Deus, o Senhor falou para mim que o Senhor vinha me curar. Até tem uma palavra, não me recordo agora onde que está, que diz assim, eis que vem a tua cura.
Então Deus, ele estava sempre falando essas mensagens que me colocaria, sempre cuidando de você. Sempre cuidando, sempre trazendo aquela fortaleza dentro de mim. E até ele falava que ia me colocar como louvor na terra. Deus falava muito sobre louvor. Toda vez que eu abria a Bíblia, Deus falava a respeito do louvor. E aquilo tocava muito no meu coração. E era o que me sustentava, era o que me colocava firme diante dele. Não, Deus, eu sei que isso vai ter um fim. Sei que uma hora isso vai passar, né? Até eu digo que era uma escravidão total do diabo, porque eu passei 2 anos praticamente comendo arroz e frango, não podia comer mais nada a não ser isso. E até eu me lembro que eu levantei numa manhã e eu trabalhava com a minha mãe na rua. Então muitas das vezes eu levantava para ajudar e um dia, uma manhã eu me levantei, a minha língua encheu de uma tal maneira que ela não cabia dentro da boca. Hoje é até cômico, né? Você fala, poxa vida, eu sentada na sala, minha mãe passando, meu pai passando, eu imaginava, poxa, eles olhando pra mim com a língua que não cabia dentro da boca, de tão inchada que tava, eu não conseguia falar, eu não conseguia... Era uma reação que você não conseguia entender, Não conseguia, assim, era uma coisa assim que era pra pessoa estar firme na palavra, senão batia um desespero, porque eu não podia me olhar no espelho, eu não podia chorar, porque se eu chorava meus olhos inchavam, não abria. Então era uma coisa que assim, eu não podia fazer nada, era uma luta ali que foi um grande crescimento, uma grande prova que eu passei, que Deus me ensinou muito a respeito disso.